Oi, gente, vocês que estão aqui assistindo o GEPOST TV. Nós estamos aqui com o professor Fábio José de Queiroz, que faz parte do nosso grupo de pesquisa. O professor Fábio é professor da Universidade Regional do Cariri, aqui do Ceará. E vamos bater um papo aqui com ele sobre esse Brasil atual, né? É uma discussão bem reflexiva, né, baseada no materialismo histórico, sob a perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, que isso é importante, certo? As nossas avaliações aqui e nossas intervenções nesse canal têm essa perspectiva, e qualquer resultado, qualquer contradição, qualquer luta que ocorra na conjuntura ou nas discussões sobre educação e outros temas, sempre a gente procura destacar a perspectiva, a posição dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, vamos começar aqui com uma questão a queima-roupa. O professor Fábio, inclusive, já publicou no nosso blog do GEPOST várias cartas sobre a conjuntura. Né? É realmente um material que eu indico que quem está nos assistindo vá ler, né? Que ele acompanha e explica o que está acontecendo, e o mais importante, né? Ainda aponta as tendências, as possibilidades que possam favorecer a nossa luta, né? Pelas reivindicações gerais e imediatas das classes trabalhadoras do Brasil. Então, Fábio, camarada, meu amigo, o que você tem como indicação? Porque, primeira coisa, né? Por que a gente analisar a conjuntura? Né? Por que discutir conjuntura? Qual a importância de discutir conjuntura para os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nesse nosso imenso Brasil? Essa seria a minha primeira pergunta. Bom, primeiramente, uma saudação especial ao Fred e a todas as pessoas que, por acaso, acessem ao vídeo. O materialismo histórico, ele é importante o seguinte, você começa a estudar o materialismo histórico como uma teoria, uma concepção, e é muito bonito, né? O problema, muitas vezes, é a aplicação, né? Porque tem gente que o aplica muito mecanicamente, né? Eu gosto muito muitas pessoas consideram o seguinte, o capital bom, e para por aí. Talvez pegue algumas obras da juventude do Marx, e há um desprezo muito, muito nítido pelos textos do Marx, em que ele analisa, ele usa o materialismo, aplica o materialismo para, digamos que, analisar a conjuntura. Ele faz isso em Guerra Civil em França, havia feito isso antes para analisar as revoluções de 1848, para analisar o golpe do subido Napoleão, né, o 18 de Brumário, e muitas pessoas consideram esses textos como textos menores do Marx. Eu particularmente, acho o contrário. Acho textos de grande importância, porque o Marx ali aplica brilhantemente, criativamente, o materialismo histórico. E, assim, eu não tenho, evidentemente, o brilhantismo e a genialidade do Marx, mas procuro aplicar o materialismo histórico também para entender a conjuntura, né? E isso é uma coisa que eu faço já há alguns anos. E agora, em 2025, eu decidi criar uma coluna, né? E essa coluna é exatamente cartas sobre a conjuntura. Eu escrevi já 5 cartas sobre a conjuntura. A primeira carta mostrando... Porque é o seguinte, como é que eu vou entender
o Brasil, o que está acontecendo no Brasil, qual seria a política mais acertada que a esquerda socialista, marxista, deveria aplicar no Brasil, se eu isolo o Brasil do resto do mundo, né? Nós falamos muito de uma luta contra a extrema-direita no Brasil, mas falamos muito, inclusive, do transcrescimento da extrema-direita nos últimos tempos. Mas esse não é um fenômeno nacional, isso é um fenômeno internacional. Evidentemente que o gomo de uma laranja tem uma individualidade que deve ser considerada. Agora, você também isolar esse gomo da laranja de conjunto também, não me parece ser uma coisa muito interessante, porque às vezes um gomo adoece, passa a doença para o gomo vizinho e aí a coisa vai prosperando, né? Quando você vai ver, a laranja está apodrecida. Nós estamos vendo no mundo um transcrescimento da extrema-direita. É uma extrema-direita muito organizada, muito mobilizada, com arranjos ideológicos para tentar dar legitimidade ao, digamos assim, a sua política de mover uma ampla base social, porque é isso também que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. E na primeira carta que eu escrevi sobre a conjuntura, eu fiz uma provocação sobre qual seria a tarefa das tarefas nesse momento aqui no Brasil, levando em consideração não só o que está acontecendo no Brasil, mas o que está acontecendo no mundo. E a conclusão que eu chego ao final, inclusive, é que, digamos assim, o centro da política, o centro privilegiado da política hoje é essa disputa contra a extrema-direita. Não é que nós devamos negligenciar uma política no sentido de exigir, por exemplo, dos reformistas que eles procurem ir além dos seus limites, muitas vezes, né? Ou denunciar as limitações dessa política reformista. Não é isso. Mas é preciso dizer o seguinte, nós não podemos colocar no mesmo patamar a luta contra o reformismo e a luta contra a extrema-direita. Isso foi feito na Alemanha, às vésperas da ascensão do Hitler, e a gente sabe no que deu. Qual era a leitura política da direção da Terceira Internacional, já stalinizada naquele momento, e mesmo da direção do Partido Comunista Alemão? Não, é até bom que o Hitler ele ascenda e vai se desmoralizar rápido, vai cair rápido. E aconteceu exatamente o oposto, né? Ou seja, o domínio do nazifascismo sobre a Alemanha perdurou por muitos anos, por quase uma década e meia. E o preço que se pagou na Alemanha foi um preço muito alto. Olha, o que é que a direção do Partido Alemão, Comunista Alemão e da Terceira Internacional, como é que eles caracterizavam a social-democracia? Social-fascismo. Então, como é que nós vamos convencer a base do Partido Comunista ou dos sindicatos influenciados pelo Partido Comunista a se juntar com a base social do Partido Social Democrático, que por sinal é muito mais ampla do que a do Partido Comunista, se você educou aquela base a classificar, a categorizar o Partido Operário Social Democrata Alemão como de natureza social-fascista. Inclusive, que é uma categoria muito vaga, essa do social-fascismo, né? E a gente viu o resultado catastrófico, desastroso que foi isso, né? Não só para a Alemanha, mas para o mundo, de um modo geral. Porque isso terminou desaguando na Segunda Guerra Mundial, com mais de 80 milhões de mortos e todas as desgraças que nós hoje sabemos com muitos estudos acerca desse período. Então, o primeiro texto de conjuntura que eu decidi escrever ao longo dessas cartas foi exatamente para analisar qual era o centro da tática. Porque, para alguns, o centro da tática é o combate ao governo reformista, né? Esse é o centro da tática. Para outros, o centro da tática é bater do mesmo jeito no reformismo e na extrema-direita. E a tática que eu julgo mais importante é se diferenciando do reformismo, fazendo a luta político-ideológica e programática contra o reformismo, fazer a frente única, porque a maior parte das organizações sindicais populares no Brasil,
A maior parte dirigida pelo reformismo. Tá? E por quê? Porque os trabalhadores não vão acreditar na gente só porque a gente está falando que seus dirigentes são reformistas ou são traidores. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Então, nesse momento, para nós, o centro da tática passa, evidentemente, por uma diferenciação com relação ao reformismo, saber, digamos, que bater ao lado deles contra o fascismo, mas, ao mesmo tempo, a gente preservar as mãos livres, preservar o direito à crítica. Isso nós fazemos serenamente, tranquilamente e firmemente, ao mesmo tempo. Mas, para nós, o centro da tática é a frente única para combater o fascismo. Porque uma coisa é diferente da outra. Uma coisa, por exemplo, é uma direção reformista que vai trair um movimento, uma bandeira, uma pauta da classe trabalhadora. Outra coisa é o fascismo, o neofascismo, que quer liquidar fisicamente os trabalhadores e as suas organizações. Não ter a nitidez para separar essas coisas é algo fatal, trágico para o movimento operário e popular. Eu até lembrei na última carta que eu escrevi que o Trotsky dizia assim, que falta essa gente é a dialética, mas depois eu me lembrei que o Engels já falava isso no século XIX, né? Quanto a essas pessoas que trabalhavam o marxismo muito mecanicamente, e ele dizia, inclusive criticando de uma maneira muito, digamos que vazia, o Hegel, né? E o Engels dizia, olha, o que falta a essa gente é a dialética. E eu acho que hoje também falta muito a leitura dialética da conjuntura política, de você saber o seguinte, qual é o centro da tática, como é que você vai desenvolvendo essa tática a cada momento, e isso é fundamental. Então, por exemplo, nessas 5 cartas que eu escrevi até agora, a primeira eu trato esse tema da frente única, do enfrentamento à extrema-direita. Na segunda carta, eu vou debater um tema que à época estava mais vivo. Hoje diminuiu um pouco esse tema, que é o tema da caristia. Mas a gente sabe que quando a caristia ela bate na porta com força, sobretudo de quem? Da classe trabalhadora, do desempregado, dos pobres, dos desvalidos. É aí que a caristia bate com mais força. E nós fizemos um artigo para mostrar como o Bolsonaro desarmou o sistema de defesa do Brasil para situações extremas de caristia. E desmontando armazéns, sim, fazendo uma série de desgraças à época. Mas também a gente demonstrou as limitações do reformismo no sentido de combater essa questão tão grave, que é a questão da caristia, que alcança duramente a nossa classe. Já no terceiro artigo, eu entrei no tema da frente ampla, porque dentro da esquerda, na eleição de 2022, muitos viram com muita desconfiança o tema da frente ampla. E hoje tem muita gente naturalizando a frente ampla, como se a frente ampla ela fosse inevitável, como se não houvesse outro caminho, senão o caminho da frente ampla. Quando, na verdade, até agora, o grande limitador do governo Lula tem sido exatamente a tática da frente ampla. Quando foi que o governo Lula mais se aproximou, digamos que, das demandas da classe trabalhadora? Quando ele deixou de lado a preocupação com a frente ampla e passou a se preocupar mais com o quê? Com o país, com os interesses da classe trabalhadora, do povo, enfrentando, inclusive, o caráter retrógrado desse Congresso Nacional. Então, foi nesse momento que o governo ele conseguiu mais pontos junto à classe trabalhadora, porque houve um momento que o governo estava nas cordas, né? Aí, quando ele vai para o enfrentamento com esse Congresso pró-capital, esse Congresso retrógrado, aí sim ele consegue se recapitalizar perante o movimento operário, o movimento popular, os movimentos sociais de um modo geral. E o terceiro texto que eu escrevi, a terceira carta de conjuntura que eu escrevi, foi exatamente colocando os limites dolorosos dessa frente ampla, o quanto ela é dramática do ponto de vista da própria sobrevivência do governo Lula e do ponto de vista das necessidades, das demandas da classe trabalhadora. Só que no meio do caminho, Fred, havia mais do que uma pedra, né? Porque aí veio o ataque do imperialismo contra o Brasil.
E é assustador como a educação leninista, internacionalista, anti-imperialista, como isso, digamos, diminuiu assim, na consciência do ativismo, da militância, né? A época do Lenin, do Trotsky, aquele período histórico ali, em que a consciência socialista anti-imperialista era muito forte, né? Você fazer um ataque a um país semicolonial, um país dependente, e o que dizer mais ainda um país colonial, tudo era respondido com muita firmeza, né? O Lenin era categórico da defesa das nações semicoloniais e daquelas regiões colonizadas do planeta. Se a gente pegar os 4 primeiros congressos da Terceira Internacional, esse tema da luta anticolonial era um tema muito, muito forte, né? Muito, muito poderoso ali nos debates no interior da Terceira Internacional. E, infelizmente, nos últimos anos, há um déficit nesse debate no interior da esquerda. Quando, por exemplo, se cogitava, digamos, um possível investido do imperialismo britânico contra o Brasil, no final dos anos 1930, em pleno Estado Novo, o Trotsky dizia, nossa situação começa, nós vamos estar ao lado do Brasil, contra essa Inglaterra, desse imperialismo democrático e tudo mais. E assim, aconteceu durante a maior parte das décadas que seguiram a esse fato, né? Uma posição marxista muito categórica contra o imperialismo. Hoje, esse sentimento anti-imperialista ele está muito debilitado. Então, quando tivemos essa oportunidade agora de fortalecer esse sentimento junto a amplos setores de massa, foi uma coisa espetacular. Eu comecei a ouvir as pessoas falando contra os Estados Unidos, contra o presidente norte-americano, o Trump e tudo mais, e defendendo o Brasil. Eu sei que tem um senso comum, o Brasil é dos brasileiros e tal, mas isso do ponto de vista de fazer o senso comum avançar para uma consciência mais lapidada do significado do anti-imperialismo, isso é um negócio extraordinário. Então, aquele momento também foi um momento de fortalecimento do governo Lula, de fortalecimento, inclusive, do Brasil perante o imaginário mundial, todo mundo falando do Brasil, o Brasil se enfrentando e tal. E muita gente começou a dizer, mas será que nós temos que defender mesmo o Brasil? Será que existe mesmo uma soberania a ser defendida? Ora, é tanto sinal que há uma soberania a ser defendida que o Trump atacou essa soberania, está atacando essa soberania. Mas ela é muito limitada, mas ela é imperfeita. Você quer o quê? A soberania nacional é uma construção da grande época da burguesia. Ela não é uma coisa que foi construída pelo movimento operário, né? A soberania popular, sim, nós podemos lutar pela soberania nacional e, ao mesmo tempo, lutar pela soberania popular, com a reforma agrária. Por exemplo, agora tem um plebiscito popular. Aí eu entrei, inclusive, nesse último artigo que eu escrevi acerca da conjuntura, a quinta carta, eu alerto para um tema muito interessante. As mesmas pessoas que acham que não é tão importante defender a soberania nacional, coincidentemente, essas pessoas, elas se recusam a participar do plebiscito popular. Um plebiscito que, por exemplo, que trabalha temas tão importantes para a classe trabalhadora, como redução da jornada de trabalho, sem diminuição do salário, o fim da escala 6x1, que as pessoas que ganham até R$5.000, elas possam ser isentas de pagamento de imposto de renda, que as pessoas que têm um pouco mais de posse, né, mais riqueza, elas possam pagar um pouco mais de impostos para compensar que essas pessoas que ganham até 5.000 não vão pagar mais imposto. E engraçado, as pessoas dizem, não, mas esse programa é muito rebaixado. Isso vai fortalecer o governo Lula. Você imagina só, se vai fortalecer o governo Lula, então que se dane as pessoas que vão ser favorecidas na hipótese de que o Congresso aprove que as pessoas que ganham até 5.000 não vão mais pagar imposto de renda. Que se dane as pessoas se vai acabar a escala 6x1, né, ou não. Isso é um esquerdismo vago, é um esquerdismo vulgar e, ao mesmo tempo, uma ausência de dialética, porque ele dizia assim, sim, mas como é que fica com o arcabouço fiscal? Se acabar com o arcabouço fiscal, não adianta lutar por isso. Como se você não pudesse, por dentro da luta do plebiscito popular,
denunciar e lutar contra o arcabouço fiscal, como se uma coisa excluísse a outra, como se você não pudesse fazer uma política de propaganda, de agitação contra o arcabouço fiscal, né? É um negócio muito estranho. Volta ao Engels, volta ao Trotsky, né? No sentido de que falta essa gente a dialética. Então, eu acredito que os socialistas evolucionários, marxistas hoje, os comunistas hoje, eles devem ter uma política que leve em conta uma análise rigorosa, concreta, da situação em nível nacional e em nível internacional. E, a partir daí, votar as suas táticas, empreender um movimento em torno dessa tática, lutar pela consciência das massas, mas não só, mas lutar para mover essas massas. Porque nós não vamos derrotar o fascismo com decisões no Supremo Tribunal Federal. Vamos derrotar o fascismo com a massa mobilizada na rua. Quem fala aqui é que é uma pessoa que acha que foi progressiva a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez você tem generais na história desse país, generais golpistas sendo, digamos que, condenados. Isso é muito importante. Eu lembro que na esquerda foi uma festa, como na Argentina se puniu, se condenou os generais golpistas. E aqui no Brasil, essas mesmas pessoas não têm esse mesmo sentimento. É uma estrutura de sentimento diferente no caso do Brasil. Só que eu também estou entre aqueles que entendem que para derrotar o fascismo, nós não vamos derrotá-lo dentro do Congresso Nacional, ou na eleição presidencial, ou no Supremo Tribunal Federal. O fascismo, ele não é só, digamos que, um programa, uma ideologia, é também um movimento que precisa ser derrotado, porque ele tenta derrotar fisicamente a classe trabalhadora e suas organizações. Então, para derrotá-lo, só o meio de derrotá-lo, por meio da luta direta, por meio da organização da classe trabalhadora, por meio da ação direta da nossa classe, que vamos poder derrotar esse movimento. Agora, como é que nós vamos conseguir fazer isso se nós não colocamos a nossa classe em movimento? É fundamental colocar a nossa classe em movimento. E a consciência da nossa classe ainda é uma consciência reformista, é uma consciência de que vamos eleger o presidente, nós vamos derrotar eleitoralmente a extrema-direita. Isso tudo tem um elemento progressivo, mas sabemos que é absolutamente insuficiente para derrotar a extrema-direita. Para derrotar a extrema-direita precisamos caminhar muito ainda. Nós demos alguns passos importantes nesses últimos meses. Vamos precisar caminhar muito mais, mobilizar muito mais. O 21 de setembro, quando centenas de milhares de pessoas foram às ruas, isso do ponto de vista da conjuntura foi um negócio espetacular. Agora, do ponto de vista estratégico, de você olhar mais estrategicamente, a gente sabe que isso é insuficiente. A gente precisa caminhar mais, mobilizar mais, organizar mais para derrotar a extrema-direita e abrir um caminho novo, um horizonte novo para a classe trabalhadora em nosso país. Fábio, excelente a sua exposição. Inclusive porque você coloca o método, né? O método do materialismo histórico. E você tocou uma coisa assim, muito, mas muito, muito importante. Nós somos professores universitários, somos militantes, a gente milita no movimento sindical, no movimento popular, e geralmente existe mesmo esse desprezo, você vê o Capital, vê uma obra filosófica, e não vê a intervenção concreta, por exemplo, do Marx e do Engels. Né? Porque é que para a gente, não sei você, que é da história, mas a gente vê isso na universidade, né? Há pensadores que são execrados, né? Por exemplo, que não tem lugar na universidade, como, por exemplo, o Lenin e o Trotsky. Por quê? Certo? E quando passa o Gramsci, todo mundo esquece. Às vezes eu falo isso em minhas aulas e palestras, né? Eu digo assim, vocês sabiam que o Gramsci foi o secretário-geral do Partido Comunista Italiano, né? Porque ele é um grande pensador, um grande intelectual, né? E esquece essas obras. Por exemplo, foi lançado agora, tinha espanhol, tinha lido espanhol, mas está em português, que é esse aqui, ó, do Fernando Claudin, Marx e Engels e a Revolução de 1848, esse livro aqui, não é? E tem os textos também que foram publicados no Brasil, o conjunto dos textos da Nova Gazeta Renana, tanto do Marx, esse aqui, como do Engels. Por que eu digo isso? É o que o Fábio colocou. Porque os caras tiveram intervenção concreta em um processo revolucionário. E se você lê os textos, eles analisam até a correlação de forças nos órgãos de representação, que tiver tudo, para desenvolver uma linha mestra
cujo objetivo era fortalecer a intervenção do proletariado na Revolução de 1848-49 na Alemanha, né? E na Europa também. E o interessante é o seguinte, que a derrota dessa revolução, lá na frente, gerou a Primeira Guerra Mundial, né, por causa da Alemanha, e depois o nazismo, né? Porque se tivesse sido vitoriosa, né, se fosse instaurada uma república na Alemanha, se os trabalhadores tivessem tido uma participação efetiva e tivessem vencido, a realidade seria diferente. Então, é nessa conjuntura que o Marx, né, vai elaborar, depois, né, acho que 1851, por aí, que vai elaborar a tese, a natureza da revolução permanente, de maneira incipiente, né, que depois o Trotsky vai desenvolver a partir de 1905, mas o importante é o seguinte, que você tem que mobilizar, e você tem que mobilizar, você colocou uma coisa que me marcou muito agora, né, pelas bandeiras concretas das massas. Você vê que, por exemplo, enquanto estavam aquelas discussões genéricas, a mobilização era muito molecular, mas quando colocou contra a escala 6x1, né, que os super ricos paguem impostos, que isenção de até 5 mil reais. Você viu que a viragem começou, né? E depois você teve uma mobilização que foi uma mobilização política, né? Uma luta em defesa da soberania nacional contra o imperialismo, e também essa questão aí da anistia para os golpistas, tá certo? E também a PEC da bandidagem, que são bandeiras políticas, né? Que geralmente há setores, você está bem envolvido com o movimento político dos trabalhadores, há setores que acham que essas bandeiras não mobilizam, né? E aí eu queria fazer uma pergunta assim, de encerramento, que talvez você que seja até um seminário para responder isso, mas a nossa esquerda tem extremos, né? Tem um extremo, a extrema esquerda, que é o seguinte, que você já elucidou bem, né? Mas que o principal inimigo é o governo de conciliação de classe. Certo? Que, aliás, já é um problema esquisito, porque você quer que um governo reformista se torne revolucionário. Já começa aí, mas tem esse. Então, o principal inimigo, inclusive na ofensiva do imperialismo, é combater o governo PT. No outro extremo, um outro extremo mesmo, você tem posturas muito minoritárias, mas tem na esquerda, de dizer que o Brasil é realmente uma ditadura do STF, não? Que as manifestações que você falou, né, que nós, dessa vez, dia 21, mostramos que as ruas são da esquerda, mas que diz que foram o quê? Revoluções coloridas. Porque o STF é golpista e tudo mais. Quer dizer, você matou a charada, colocando que falta dialética, né? Porque a Carmen Lúcia, muito comemorada, e foi correto, é progressivo o voto dela, mas ela foi quem votou contra o habeas corpus do Lula. É o STF que vota contra o direito dos trabalhadores. Entendeu? Então, veja, e aí você colocou bem, e que eu acho que para qualquer, não digo nem marxista, mas qualquer pessoa vinculada aos movimentos sociais, sabe que a gente só conquistou historicamente algo progressivo no Brasil por mobilização de rua. Petróleo é nosso, a luta contra a ditadura, a derrota da ditadura, né? Foram as manifestações operárias, as lutas camponesas dos funcionários públicos, né? Então, acho que isso é importante, sabe? Essa questão de a gente tem que realmente levar em consideração as correlações de força, as estruturas do Estado burguês, o que está acontecendo no STF, o que está acontecendo no parlamento, mas nunca esquecer que o terreno decisivo é o terreno da luta de massas. Né? Então, como é que você vê isso? Né? Porque, infelizmente, né, claro que nós somos. Não adianta você militar na esquerda se você não defender a democracia operária. Né? Pode colocar o que quiser, inclusive do tempo do Marx, né, do Lenin. O Lenin nunca mandou matar ninguém, nem prender, porque divergia dele, inclusive quando estava no poder. Mas essas posições são posições assim totalmente estranhas, né? Eu leio das suas cartas, que, aliás, eu acho que depois a gente tem que editar, né? Que são muito boas,
que coloca o método do materialismo histórico no concreto, mas em que momento você acha que visões extremadas como essa não levam em consideração o método de análise da conjuntura e de intervenção do materialismo histórico, né? De mobilização das massas, né? Será que mobiliza as massas, Fábio? Essa questão de o principal inimigo é o PT, isso não é uma aliança aí tácita com a extrema-direita? Então, tem setor que diz que a extrema-direita não é um perigo. Queria saber, perguntar para você, se não é um perigo a extrema-direita do Brasil. Né? Ou se realmente o objetivo central é, por exemplo, não se deve punir os golpistas. Esse argumento é interessante. Você que é historiador, me responda. Porque você punir os golpistas, você está, no futuro, construindo uma ditadura que vai se voltar contra os trabalhadores. Isso precede mesmo? Bom, vamos lá, Jack, o estripador, vamos por parte, né? Sobre a primeira parte da aplicação do materialismo histórico ao estudo das conjunturas, você vê como é importante, né? O Marx, até 1848, não é que ele tinha ilusão na fração democrática do movimento, mas o olhar que ele vai ter sobre essa fração democrática do movimento depois de 1848 não vai ser igual a que ele teve até 1848. Porque até 1848, o programa que o Marx via era o programa dessa fração democrática. Na Alemanha, na França, enfim, na Bélgica. Mas depois de 1848, é só a gente pegar aquela carta que a AIT vai publicar, acho que é 1851, que pela primeira vez o Marx vai dizer que é muito mais importante que os trabalhadores apresentem as suas candidaturas perante a classe trabalhadora, perante a classe de conjunto, né, que as organizações da classe apresentem as suas candidaturas, do que você apoiar algum candidato da democracia burguesa, alguma coisa assim. Então, Marx ele vai aprendendo com aquilo ali, ele vai aplicando método para entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, à luz do que está acontecendo, ele vai enriquecendo a sua compreensão política e definindo com maior nitidez quais as tarefas do movimento operário naquele momento. O Marx de 1851 não é o Marx de 1848, né? É importante ver isso, né? Na verdade, o texto de 1851, acho que é da Liga dos Trabalhadores, né, que ainda não tinha sido formado a AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores. É um texto da Liga, né, e esse texto da Liga vai ser, digamos, muito, até hoje, quando a gente discute qual deve ser a tática dos socialistas, dos comunistas, um processo eleitoral, se volta a essa carta de 1851, que é uma carta brilhante que o Marx escreveu, né, para a Liga. Bom, feita essa ponderação, essa observação inicial, eu queria lembrar o seguinte: você falou do Gramsci. Se você pegar os textos escritos por Gramsci naquele período ali de 1917, 18, 19, 20, 21, mais ou menos, a maior parte dos textos dele estava no Jornal do Partido. E era um texto sobre conjuntura, com aplicação, digamos que aberta, extraordinariamente aberta do materialismo histórico. E são espetaculares os textos do Gramsci naquele período ali. Assim, o que falta ao Lukács, muitas vezes, são os textos de conjuntura. Mas no caso do Gramsci, que era um militante do Partido Socialista, depois do Partido Comunista italiano, assim, a análise de conjuntura era uma questão central para ele, porque ele era um militante. Evidentemente, para ele tinha muita importância o estudo teórico, a disputa ideológica, mas tinha importância, sobretudo, a luta política. Tem uma importância enorme para ele. É que tem as pessoas que reduzem a importância da luta política. Por exemplo, o Lenin se considerava e era, né, um revolucionário profissional, um militante profissional da luta marxista. Hoje, as pessoas que se dizem marxistas não querem nem saber disso.
São intelectuais independentes, são coisas do tipo assim, são intelectuais profissionais e tal. O cara se acha intelectual profissional, mas ele não se acha um militante profissional no sentido de se dedicar de maneira prioritária à luta da classe trabalhadora, à luta pela organização da classe trabalhadora, à luta pela derrocada da ordem burguesa, enfim. Então, olha só, e nesse mesmo período, o Lênin escrevia muito texto de conjuntura. Por que o Lênin é muitas vezes tão molestado na academia, né? É porque ele tinha essa preocupação de responder politicamente aos temas da conjuntura. E os textos não eram textos simples, não. Tinha um alto grau de elaboração. Um alto grau de elaboração. Os textos Você pega, por exemplo, o imperialismo, fase superior do capitalismo. Ele tem uma resposta à situação política, mas também tem respostas conjunturais dentro do texto. Lá atrás, lá bem antes, Quer fazer tem uma elaboração que tem aspectos teóricos muito importantes, né, aspectos ideológicos muito importantes, mas tem aspectos da política também ali. A questão de você ter um jornal que tenha o papel de reunir, de organizar toda a militância em nível de todo o território russo, né? Então, aquilo tem um papel político ali imediato, muito importante. E eu estava lendo, já li várias vezes esse texto do Perry Anderson, em que ele fala do Trotsky como historiador, e ele diz que talvez mais até do que o próprio Marx, o Trotsky foi o cara que melhor aplicou o método materialismo histórico para a análise da conjuntura, para a análise das situações políticas. Ele faz referências assim, muito elogiosas ao estudo do Trotsky sobre a Revolução Russa, né? Ou seja, nenhum historiador militante, historiador, não só historiador, né? Eu me considero um historiador, mas eu sou, antes de tudo, um militante historiador. E para os caras que acham que existe neutralidade, né, devem achar um absurdo, né? Eu sou um militante historiador. Eu como não acredito em neutralidade axiológica, muito pelo contrário, né? Eu acho que quando o cara diz que é neutro, ele já está ali adotando uma posição filosófica, social, política, enfim. Então, o Trotsky talvez tenha sido um dos marxistas daqueles que melhor aplicaram o método materialismo para a análise da conjuntura. Ou seja, o Perry Anderson chama a atenção para as análises de conjuntura do Trotsky às vésperas da ascensão do Hitler na Alemanha. Ou seja, todos os prognósticos que o Trotsky desenhou para aquela conjuntura terminaram se confirmando tragicamente, né? A ascensão do Hitler, o massacre contra os militantes do Partido Social Democrata, do Partido Comunista, o massacre sobre sindicatos, né? Digamos assim, a destruição física das organizações da classe trabalhadora. Você imagina o que era o Partido Operário Social Democrata Alemão e o Partido Comunista Alemão. Eram partidos que tinham clubes, que tinham escolas, né? Tinham bibliotecas. Ou seja, o trabalhador filiado ao Partido Comunista, ao Partido Social Democrata Alemão, no final de semana ele ia para um clube com a família, tomar banho de piscina, ou os filhos iam para a biblioteca ao longo da semana para fazer pesquisa, estudo. E você vai ver quem eram os maiores intelectuais na Alemanha, nos anos 20 e 30, eram intelectuais que, direto ou indiretamente, bebiam no marxismo. Mesmo o pessoal da escola de Frankfurt bebia do marxismo. Você vê a contribuição do Adorno, do Marcuse, do Horkheimer, do Walter Benjamin, e todos eles bebiam da fonte marxista, e todos tiveram que correr da Alemanha. O Trotsky dizia, não vai ficar um. Ou seja, ou vai ser morto, ou vai ser preso, ou vai ter que fugir para o exílio. E foi o que aconteceu. As pessoas estavam lembrando esses dias aí, eu não sei se era a data de nascimento do Walter Benjamin. Walter Benjamin se matou numa das zonas de fronteira ali, quando ele viu que ia ser pego inapelavelmente pelos nazifascistas e iria ser morto pelos caras. Ele preferiu dar cabo da vida. Uma figura que tem uma contribuição para a história muito grande. Eu vejo o pessoal aí que elogia muito ele. É preciso lembrar que ele era uma pessoa que reivindicava o método Marx. Se dizia um cara da escola do materialismo, né? Da escola do Marx. Ele dizia, alguém que é escolado no Marx é alguém escolado na luta de classes.
E hoje esse termo luta de classes parece que se apagou, né? E aí eu entro no tema final, e talvez eu acho que é o mais importante da sua questão, que é esse tema da luta contra a extrema-direita, essa questão das bandeiras políticas que apareceram na manifestação do dia 21. Eu acho que foi a manifestação mais abertamente política, mais explicitamente política, e que as bandeiras políticas apareceram de maneira mais nítida do que em outros momentos. As pessoas foram para a rua porque elas estão contra essa PEC da bandidagem, né? Essa PEC da bandidagem, que a massa do povo chama bandidagem mesmo, né? Que, na verdade, a pretexto de defender as prerrogativas dos parlamentares, na verdade, eles estão já procurando se proteger antecipadamente de alguma futura investigação sobre casos escabrosos que envolvem pessoas do centrão e da extrema-direita. E eles estão se preparando para isso aí. Então, não é nem preocupação com as prerrogativas parlamentares. Estão preocupados com a questão do orçamento secreto, né? O que é que tem por trás do orçamento secreto? Né? Quais são as empresas que estão por trás? Quais são os indivíduos que estão por trás? Quais são os negócios escusos que estão por trás? Eles estão procurando já se proteger de uma maneira, digamos assim, antecipada e mais fundo. Eles querem continuar tendo o orçamento secreto. Esse é um país estranho, de um presidencialismo estranho, que o presidente não tem controle do orçamento plenamente. Isso é uma manobra que veio com o golpe contra Dilma, né? Depois do golpe contra Dilma, que tem gente que acha que não houve um golpe contra Dilma, né? Imagine. O que é que aconteceu logo depois do que eu estou chamando aqui o golpe contra Dilma? Reforma trabalhista, o ataque à Petrobras, né? A desestatização final praticamente da Petrobras, ali, a financiarização da Petrobras, a Petrobras colocada nas mãos do capital financeiro. Nós tivemos a chamada reforma do ensino médio, né? Eu acho interessante, eu acho justo que se cobre do governo Lula desfazer essas contrarreformas, desfazer as privatizações. Agora, o que eu acho estranho é que batem mais em quem não desprivatizou do que em quem privatizou, né? Ou seja, o Temer nem aparece, o Bolsonaro desaparece dessa crítica, porque as privatizações, o ataque à Petrobras, a privatização do Banco Central, que na prática é isso, a privatização das decisões do Banco Central, isso tudo foi obra desse período que se seguiu ao golpe contra Dilma, né? E é interessante que a Dilma, ela, na reta final do seu governo, fez todas as concessões ao capital financeiro, fez todas as concessões à burguesia, achando que isso iria protegê-la. E, pelo contrário, ali a extrema-direita e a direita, a burguesia liberal, os bancos, a Fiesp, a Rede Globo, todo mundo já tinha chegado à conclusão que era o seguinte: era preciso tirar o PT do governo. Era preciso acabar com essa farra do PT governando o Brasil tanto tempo. E eles decidiram que ia tirar. E botaram gente na rua. E transformaram a Globo num veículo 24 horas por dia para promover o golpe. E veio o golpe. E veio o Temer, e vieram as contrarreformas, contra a educação, contra a Petrobras, contra os direitos trabalhistas, veio o Bolsonaro, veio o militarismo por dentro do governo Bolsonaro, veio a pandemia, e o que fizeram com o povo brasileiro durante a pandemia, né? A reforma da Previdência, ali por dentro de todo esse processo, e o resultado disso é que chegou um momento que a própria classe trabalhadora ela percebeu que era preciso tirar Bolsonaro do governo, porque, você veja, ele é o primeiro presidente que não consegue se reeleger. Ele é o primeiro presidente que não consegue se reeleger. Ele usou a máquina descaradamente. Tinha os limites fiscais e tudo. Ele pegou os limites fiscais e rasgou os limites fiscais para ganhar a eleição. Ele tentou impedir que as pessoas, aqui no Nordeste, por exemplo, fossem votar. Mas mesmo com todas as limitações da alternativa Lula, mesmo com as limitações absurdas da Frente Ampla, o povo estava convencido de que era preciso tirar a extrema-direita do governo, que era preciso que o Lula voltasse a governar.
e isso que permitiu a eleição de Lula em 2022. Apesar dos equívocos, da estratégia da Frente Ampla, mesmo com esses equívocos, mesmo com essas limitações, o povo ali estava ganho para tirar aquele governo da extrema-direita do meio do caminho e tentar limpar o estábulo, né, e fazer as coisas funcionarem de uma maneira mais limpa, mais límpida dali para frente. Mas só que derrotar a extrema-direita, um aparelho mobilizador, não é só ganhar a eleição. E o Lula achou muitas vezes, eu acho que ele ainda acha, que nós estamos no começo dos anos 2000. Nós não estamos no começo dos anos 2000, nem do Brasil, nem do mundo. Nesses últimos 10, 15 anos, houve, como eu falei no início, um transcrescimento das forças da extrema-direita. E a extrema-direita é movimento, é ideologia, é força política, é aparelho mobilizador. Isso tudo tem que ser levado em conta. Não é mais aquela situação. Você vê que a extrema-direita, quando ela quer alguma coisa dentro do Congresso Nacional, ela mobiliza, ela faz, assim, luta aberta, luta direta dentro do Congresso Nacional, fora do Congresso Nacional, nas redes sociais, para passar os seus projetos. E agora, qual é o seu projeto principal? Anistiar Bolsonaro, anistiar os golpistas, os generais golpistas, e abrir o caminho para que a extrema-direita volte a governar o Brasil a partir da eleição de 2026. Esse é o projeto da extrema-direita. E como eles têm nos Estados Unidos, à frente do governo, um presidente de extrema-direita, a extrema-direita brasileira procura se apoiar no chefe da extrema-direita internacional hoje, que é o Donald Trump, para tentar melar o jogo aqui no Brasil e garantir a volta da extrema-direita. Todos os movimentos do Trump é para ter o que na América Latina? Governos subservientes ao trumpismo nos Estados Unidos. É isso que, por exemplo, ele conseguiu no Equador. É isso que ele quer agora no Chile. Vamos ter eleição agora no Chile. E ele quer no Chile que a extrema-direita volte ao poder no Chile. Ele quer que os herdeiros, abertos ou não, do Pinochet, eles voltem a governar o Chile. E olha que o Chile ele é governado por um presidente que saiu do movimento estudantil, que saiu da mobilização de massas e tentou no início a trabalhar em comunhão com o Partido Democrata dos Estados Unidos, muitas vezes fazendo coro contra a Venezuela para agradar o Partido Democrata dos Estados Unidos, e agora está numa situação extremamente complicada, com possibilidade de que essa extrema-direita possa ganhar a eleição no Chile. E tem uma candidata do Partido Comunista no Chile, que é a candidata hoje da esquerda no Chile. É uma dirigente histórica do Partido Comunista Chileno. Então, há uma disputa de extrema-direita e a esquerda no Chile. No Equador, a esquerda se dividiu em 3 bandas e a extrema-direita voltou ao poder no Equador, né? E a situação da Bolívia também, que a esquerda se dividiu em várias frações, uma disputa suicida, e o resultado disso é que nós temos a direita tradicional boliviana de volta, desde que o Evo Morales ganhou a eleição lá no começo do século, que a Bolívia estava sendo governada pela esquerda, pela centro-esquerda, por setores nacionalistas, e agora tem um setor abertamente pró-imperialista governando a Bolívia. E a Argentina que é governado por um cidadão de extrema-direita, um cidadão que compactua com o programa, com a simbologia do nazifascismo, que é uma ferramenta do Trump hoje dentro da Argentina e dentro da América Latina, e portanto, olha o cenário que nós estamos vivendo aqui. Aí, já que eu estou falando da Argentina, tem um filme, eu acho que se chama 1985, sobre a condenação dos golpistas na Argentina. É um filme que foi elogiado e merece todas as loas. É um filme extraordinário que conta como a sociedade argentina e a classe trabalhadora em particular se organizaram para enfrentar aqueles que diziam assim, não, vamos fazer aqui uma celebração da paz,
construir um futuro, esquecer o que aconteceu. Não tem que esquecer o que aconteceu. Tem um texto, James Petras, que ele escreveu, eu acho que no final dos anos... Acho que nos anos 1990, esse texto do James Petras, que havia uma proposta dos democratas, Jimmy Carter e companhia, nos Estados Unidos, da social-democracia europeia, para colocar uma pedra sobre o que aconteceu aqui, vamos esquecer, vamos começar do zero e tal. E ele dizia que... Ele falava de amnésia política, que ele dizia que seria uma desgraça para os povos latino-americanos a amnésia política, esquecer o que aconteceu. Porque quando você esquece o que aconteceu, os caras dão um golpe, ou tentam um golpe, aí ninguém é punido, aí a vida começa tudo de novo. Essa é a história do Brasil. Os caras que tentaram um golpe contra Juscelino Kubitschek são os mesmos que tentaram um golpe para impedir que João Goulart sumisse. E depois vão dar um golpe e vão derrubar o governo do João Goulart. E o governo de João Goulart não era um governo revolucionário, comunista, socialista, era um governo burguês nacionalista, né? Mas, por exemplo, na hora que ele atacou a remessa de lucros, ou na hora que ele veio com as reformas de base, ou seja, o imperialismo disse, não, tem que derrubar. E aqueles mesmos que tentaram um golpe contra a posse do JK em 1955, os mesmos que tentaram impedir que João Goulart assumisse em 1961, são os mesmos que vão estar por trás das articulações que vão levar ao golpe contra João Goulart em 1964. E eu fico me perguntando, qual seria a atitude do esquerdismo vulgar em 1964, hein? Porque alguns disseram, não, o programa do Santiago Dantas é um programa liberal até a medula. E era um programa liberal, o programa do Santiago Dantas, que era o ministro da Fazenda do João Goulart. Mas o materialismo, ele analisa as coisas e suas contradições. E naquele momento, se a gente enxergasse as contradições, fatalmente terminaria caindo nessa leitura do esquerdismo vulgar, né? E aí veio o golpe contra João Goulart. É interessante, Fred, ver como pessoas que eram progressistas, tidas como progressistas, e que apoiaram o golpe em 1964. Você pega o Érico Veríssimo, o pai do grande Luiz Fernando Veríssimo, que morreu há pouco tempo. O pai dele, o Érico Veríssimo, tinha um ódio visceral do Brizola. E por isso apoiou o golpe de 64. Olha que coisa. Ele tinha um ódio do Brizola, portanto, vou apoiar o golpe de 64. Né? Então, é como as pessoas dizem, não, eu tenho um ódio do Haddad, porque o Haddad é liberal. E aí? Vai ficar com a extrema-direita contra o governo Lula? Não tem contradição nesse processo? Às vezes o pessoal diz assim, mas o PT, de que PT você está falando? O PT de homogêneo não tem nada. O PT é absolutamente heterogêneo. E se você não explorar essas contradições do PT, essas contradições de governos como o do João Goulart lá atrás ou do Lula agora, você pode, às vezes, estar fazendo o papel inocente de agente útil da direita ou da extrema-direita, como aconteceu em 64, com gente como Érico Veríssimo. Né? E, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, o João Guimarães Rosa apoiaram o golpe de 64 porque diziam que havia uma crise de governabilidade no Brasil e, portanto... Raquel de Queiroz. Quem? A Raquel de Queiroz. Não, essa aí eu não falo não o nome dela, porque essa não. Essa aí é outra coisa. Essa aí ela era financiada, era paga para defender o que ela defendia. Ela foi financiada pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que recebia dinheiro das grandes empresas nacionais e internacionais para financiar a conspiração contra o governo de João Goulart. E ela, o Fernando Sabino, o Rubem Fonseca, recebiam dinheiro para escrever contra o governo João Goulart, aquela coisa de desestabilizar o governo e preparar as condições para o golpe de 1964. Né? Então, agora, me estranha muito que as pessoas que defendem que não deveria ter anistiado os golpistas aqui no Brasil, e aqueles que deram o golpe de 64, aqueles que elogiam a Argentina por ter punido, condenado seus golpistas, são os mesmos agora que lava as mãos em relação aos golpistas de 2023. Né? Alguns dizem, não, mas o golpe não deu certo, era para ter dado certo. Então, foi correto não ter punido o de 55 contra
Juscelino. Foi correto não punir o de 61, quando tentaram impedir a posse do João Goulart, né? E são os meios que vão aparecer no golpe de 1964. Esses de 2023, se não forem devidamente punidos, são os que vão aparecer daqui a pouco orquestrando outro golpe contra o Brasil, né? Contra as liberdades democráticas no Brasil. Tá? Eu não sou, você me conhece, fazendo ladainha em torno da democracia representativa, em torno, como é, não sei o que do direito, não sei o que, eu não faço isso não é da minha escola não, minha escola é outra, né? Minha escola é do Marx, do Lenin, do Trotsky, então eu não trabalho muito com isso não. Agora, só acho que para o trabalhador não é a mesma coisa você ter um regime de liberdades políticas e uma ditadura aberta da burguesia. O cara vai dizer, não, mas sempre a ditadura, sim, sempre a ditadura da burguesia, mas uma coisa é uma ditadura aberta, como a de 64, e outra coisa é quando essa ditadura se expressa através de um regime de democracias formais, etc, etc, etc. Mas democracias são formais. Eu prefiro organizar os sindicatos, organizar o movimento popular, organizar, digamos que, o movimento político, mesmo com os limites dessa democracia formal, do que num regime de ditadura. Eu comecei a militar na transição da ditadura para a democracia burguesa, ou aquilo que o James Peters chama de regime civil eleitoral. Pois é, eu comecei a militar nessa transição. Meu nome está fichado, eles procuraram acompanhar meus passos, monitorar meus passos, e eu era um jovem militante, estava terminando a escola secundária nesse período, e vivi essa transição. Participei da campanha das diretas, foi uma escola para mim a campanha das diretas, uma escola muito importante, e o que é que aconteceu, ao fim e ao cabo? Nós tivemos uma transição para a democracia, como se fala muito, né? Sem punir os caras que deram golpe e implantaram a ditadura de 21 anos no Brasil. 21 anos no Brasil. Porque, por exemplo, que eu estava vendo, o Sarney esteve aqui no Ceará, na região do Cariri, em 1986. Foi participar de umas atividades lá e tudo mais. E nós organizamos um protesto, era gente aqui de Fortaleza, gente do Cariri e tal, e anos depois eu vou descobrir lá um documento de monitoramento. Aí está lá meu nome, um dos organizadores desse protesto, o senhor Fábio José Cavalcante e tal. Ou seja, veja como é que foi, ou seja, ao não desmantelar o sistema repressivo da ditadura, pelo contrário, preservar o seu legado, essa democracia, ela ressurgiu aqui no Brasil, amparada em bases muito frágeis. O que explica, por exemplo, o Sarney governando esse país, Collor com o seu programa liberal, o seu ataque às organizações da classe trabalhadora, o Fernando Henrique Cardoso com um ataque duríssimo à classe trabalhadora, tudo isso que apareceu logo ali no início da chamada transição democrática. A Globo manobrando um programa eleitoral para dar vantagem a Collor na eleição de 1989. Então, essa transição aqui, o Florestan ele é até mais sarcástico, né? Ele diz assim que, na verdade, nós não estávamos lutando nem para restabelecer a democracia, porque nunca houve democracia de verdade aqui no Brasil. Ele falava que em 1964 havia uma democracia restrita e havia uma luta do povo por uma democracia de participação ampliada. E só em ouvir falar disso, essa turma toda lá de cima se articulou com o imperialismo norte-americano e essa turma toda deu golpe de 1964. Às vezes você me questiona porque eu falo de uma ditadura empresarial militar ou burguesa militar, mas por quê? Porque na academia hoje se fala muito assim, Fred, é uma ditadura civil-militar. Tudo bem, civil-militar, mas quem foram os civis que estiveram junto com os militares no golpe de 64, né? Porque a engenharia, o dinheiro, a propaganda, tudo isso foi orquestrado pela burguesia. De qualquer maneira, quem quiser, eu tenho um livro chamado 1964, o 18 Brumário da Burguesia Brasileira, que eu mostro como a burguesia preparou as condições para o golpe de 1964.
e digo até que o sujeito do golpe de 64 não é simples, é composto, porque tem a burguesia e tem a cúpula das Forças Armadas, essa turma que preparou, encabeçou e levou à frente o projeto do golpe de 1964, né? E que tornou o Brasil muito mais vulnerável à penetração imperialista, muito mais semicolonizado, muito mais independente do que até 1964. Então, o Florestan dizia, não é nem a democracia que está sendo... tentar ver se tem democracia aqui. Até porque lá atrás o Sérgio Buarque de Holanda já havia dito que a democracia entre nós sempre foi um lamentável mal-entendido, né? Sempre foi um lamentável mal-entendido. Então nós estamos aí vivendo essa democracia restrita, alguns falam da democracia imperfeita, mas eu nem gosto muito da expressão, porque qual é a democracia perfeita que as pessoas falam? A europeia? Essa democracia da alemã, que as pessoas vão para a rua para lutar, para denunciar Israel e é reprimida brutalmente pelas forças de segurança, ou a da França, em que os trabalhadores estão lutando contra as reformas digamos que tenebrosas contra seus direitos, e a classe trabalhadora é totalmente reprimida pelas forças de segurança na França, ou nos Estados Unidos, que as pessoas sendo colocadas para fora do país, porque defende o povo palestino contra o genocídio de Israel. Então, nesse momento aqui, eu acho muito estranho que nem que as pessoas não se pronunciem, que já é muito grave, contra a anistia, mas algumas são a favor da anistia para Bolsonaro e para os generais. É uma coisa escandalosa. Não, mas que é o Supremo, não sei o quê. Você não precisa confiar no Supremo. Não, é porque não sei o que, o Estado decide direito, não sei o quê. Você não precisa confiar em nada disso, nem deve confiar em nada disso. A classe trabalhadora deve confiar apenas em sua própria força, em sua própria organização. E a esquerda marxista, socialista, tem que confiar no seu programa, na sua estratégia. Por isso tem sempre que, mesmo quando nós estamos marchando com os reformistas, com os semi-reformistas, nós temos que preservar as nossas mãos livres, né? As nossas mãos livres, a nossa estratégia, o nosso programa, os nossos princípios. Agora, é preciso entender que as táticas não são simplesmente uma repetição do programa, dos princípios e das estratégias, né? Por isso a importância da análise de conjuntura, por isso a importância de você ver em cada conjuntura como se dá a relação de forças. E, ao mesmo tempo, quais são as tarefas que estão dadas naquele momento? E quais são os sujeitos que podem realizar aquelas tarefas naquele momento? Quais são as forças políticas com as quais você pode estabelecer acordos pontuais, estabelecer compromissos, estabelecer... O Lenin, que diz esse infantil do comunismo, ele troça daqueles marxistas que dizem que você não deve estabelecer compromissos com quem vacila, com quem hesita. Aí o Lenin diz, é o contrário. Exatamente porque eles são vacilantes, né? Que você, com as mãos livres, com a sua independência, garantindo a liberdade de agitação, de propaganda, você deve estabelecer compromissos, acordos pontuais em torno de determinadas tarefas. Nesse momento, qual é a grande tarefa política que nós podemos estabelecer em comum com reformistas, semi-reformistas, não sei o quê? É a tarefa, por exemplo, da não anistia aos golpistas. Porque as pessoas que acham que um golpe de Estado promovido pela extrema-direita vai ser algo bom ou normal para a classe trabalhadora, não entendeu nada na história desse país. Não entendeu nada, não entendeu o 64, não entendeu o golpe do Estado Novo lá atrás, não entendeu o que significaram aqueles anos da chamada Primeira República, com seus estados de sítio quase permanentes. Então, a história daqui, nossa, você pega, o Partido Comunista, quando teve influência nesse país aqui, ele passou mais tempo na clandestinidade do que propriamente na legalidade, né? Então, é preciso a gente ter em mente o seguinte: ter o nosso programa, ter a nossa estratégia, ter nossos princípios, ter uma leitura histórico-teórica do mundo e do país em particular, isso é muito importante. Nós não podemos ser empíricos, simplistas, desprezar a importância da teoria, do programa, da estratégia, dos princípios. Agora, é preciso sempre analisar concretamente cada situação, analisar concretamente cada conjuntura, e a partir daí você definir qual é o centro da tática, quais são os nossos companheiros de viagem em determinadas tarefas.
Isso tudo tem lugar na aplicação do materialismo histórico para o estudo de cada situação concreta, de cada conjuntura especificamente. Então, nessas cartas, eu tenho procurado fazer isso, aplicar o materialismo histórico para a análise da situação política e, em particular, de cada uma das conjunturas dentro dessa situação política geral. Porque você tem uma quadra geral, dentro dessas quadras você vai ter quadras específicas. Você vê que parece simples, mas não é, né? E, nesse momento, eu acho que o tema da não anistia aos golpistas, dentro da conjuntura, tem uma importância descomunal. Nós vamos estar jogando os próximos meses, os próximos anos, nessa questão da não anistia. Confiar que o Supremo Tribunal Federal vai preservar o rigor daquelas penas, com essa pressão toda do imperialismo, essa pressão toda do Congresso, essa pressão dos setores, inclusive da mídia. Jornais como Folha de São Paulo e Estado de São Paulo estão defendendo que é preciso flexibilizar as penas e tudo mais. Então, nesse contexto aí, nós temos que confiar na nossa classe, na classe trabalhadora, na sua capacidade de organização, de mobilização. E essa classe hoje, ela é majoritariamente influenciada, dirigida, não por correntes marxistas revolucionárias, mas muito pelo contrário, né? Por correntes que defendem a colaboração de classe, ou seja, de que é possível melhorar esse país, melhorar a vida da classe trabalhadora, através dessa política de colaboração de classe. E eles dão exemplos, né? Olha, melhoramos nisso, melhoramos naquilo. Mas o problema é o seguinte, o que a burguesia cede com a mão, ela arranca com a outra, no dia seguinte, nos meses seguintes, nos anos seguintes. Então, a classe trabalhadora precisa preservar a sua independência, seja no terreno organizativo, seja no terreno da sua ação em particular. Deve estabelecer acordos, estabelecer unidades de ação, mas eu acho que hoje a política preferencial é de frente única das organizações da classe trabalhadora, para fazer frente ao neofascismo, fazer frente ao imperialismo norte-americano, sabendo que a defesa da soberania nacional, de uma soberania nacional tão trôpega, tão capenga como a que nós temos, não pode estar separada da luta pelo programa da nossa classe. A defesa da reforma agrária, a defesa da liberdade de organização dos sindicatos, das organizações de esquerda, a defesa da redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Esse programa todo tem que estar colocado. Nós não podemos separar a luta por esse programa e a luta contra a extrema-direita, contra o trumpismo, contra o imperialismo. E aqueles que dizem, mas eu não vou, professor Fá, porque tem um problema aí do arcabouço fiscal. Venha, meu amigo, nós podemos lutar junto contra o arcabouço fiscal, por dentro dessa luta pela redução da jornada de trabalho, contra o imperialismo trumpista, em defesa da soberania nacional. Essas coisas não se excluem. É por isso que existe o programa, existe a estratégia, existem os princípios, mas existem também as táticas. E a aplicação do materialismo histórico, a conjuntura, tem muito a ver com isso. Eu sei que as pessoas gostariam que eu falasse mais das questões históricas, programáticas, principistas, mas eu acho que o Fred me convidou aqui, sobretudo, para discutir um pouco esses aspectos da conjuntura e da aplicação do materialismo histórico aos estudos da conjuntura. Eu espero aí, Fred, que eu tenha contribuído de algum modo para responder a essa sua demanda, que parece simples e fácil, mas não é simples nem fácil. Fábio, eu só tenho a agradecer. Realmente, você tem um poder de síntese muito grande. Isso é um curso, né? O que você expôs aí, certo? E duas coisas só para destacar, para encerrar. Realmente é isso. Você deve combater o fascismo, o neofascismo, a extrema-direita, com todos os métodos possíveis. O prioritário é a ação de massas, né? Mas se foi condenado pelo STF, que bom, né? Tá certo? Então, isso é importante. E a segunda coisa é essa questão da frente única. É importante. Outra coisa, nós fazemos frente única, a natureza da frente única, primeiro é trabalhar a unidade da classe. E também, a gente só faz frente única, não é com os eleitos, né? A gente faz frente única com os que vacilam, certo? Com os reformistas, com os democratas, né? Com os que... E ainda tem uma última, né? Porque quando você vai tendo vitórias sucessivas, você vai acumulando forças, inclusive para derrotar o arcabouço fiscal, o ajuste fiscal, essas coisas todas, né?
Então, Fábio, muito obrigado, e eu vou convidar você novamente para você fazer uma exposição sobre o seu livro, sobre o golpe, que a gente tem que resgatar isso. Né? Porque, às vezes, a história vai se repetindo, não necessariamente da mesma forma, mas, como você colocou, de maneira exemplar. Se você não combate os golpistas, você acumula forças para o golpismo. Então, isso é importante. Pois é isso, gente. Vamos encerrar aqui, né? Assistam ao vídeo, divulguem, né? E até o nosso próximo encontro, tá certo?